Olá a todos, espero que estejam muito bem. Hoje vamos falar do que vem a ser tradição. A tradição significa a transmissão, por gerações sucessivas de um patrimônio comum de valores, espirituais, culturais, religiosos, mantidos sempre no que tem de essencial, corrigidos quando necessários, além de, incessantemente ser melhoradas e acrescentados. Segundo Antônio Sardinha, entre aspas, permanece no desenvolvimento, fecha aspas, é o que caracteriza a legitimidade da tradição, do qual os modos de pensar, e sentir são vinculados à lei natural e constante transmissão, vem modelando ao longo do tempo uma forma de vida típica, um contínuo enriquecimento. A felicidade é a raiz, as raízes do homem enquanto homem e do homem enquanto história. Exprime o sentimento mais profundo da tradição, que, no entanto, não exclui a razão criadora. Mesmo porque a tradição é também expressão, das criações do espírito humano, que, não opera no vazio, incorpora as coisas novas ao perene, pois o perene é sempre moderno. A ruptura entre a tradição e o racional, especialmente, a partir do iluminismo, século XVIII, deu origem a construções sociopolíticas engenhosas, mas abstratas, como já vimos sobre esse tema. Então, entende-se, desde então, que a razão a partir de si mesma e não do conhecimento de uma realidade objetiva deveria ser o único fundamento da organização da sociedade. Nesse quadro conceitual, a tradição é vista como algo irracional, obstáculo ao progresso, vindo a impedir as potencialidades do ser humano. Mas essa tensão entre o tradicional e o racional, configura o caráter dinâmico de uma tradição. Por quê? Porque não se trata de valorizar o passado enquanto passado, mas o passado enquanto vida, Tanto que o culto, o fetichismo do passado é antitradição. Não existe, um progresso sem a tradição, sendo a cultura acumulada, preservando a sabedoria dos séculos, o, entre aspas, saber, de experiências feito. A tradição impulsiona, garante a disciplina do progresso, orgânico, frisa-se, não há progresso genuíno sem tradição, nem tradição autêntica sem o progresso. Nas palavras de Salvador Adrian, entre aspas, a humanidade não avançaria se cada geração fizesse tábua rasa do passado e pretendesse, começar um novo trabalho social. Progride-se, e acumulado, capitalizando, enriquecendo com novas aquisições, que nos deixariam, aquele que já trabalharam antes, que lutaram antes. Como diz Galliot, o papel do progresso é preparar melhores tradições.
Assim, a tradição é um progresso dado ao que existente, ele se soma, né, com algo mais, enquanto o progresso vem, né, ser a subtração em vez de soma. Essa operação robustece a tradição, pois elimina elementos atrofiados e inferiores de caráter acidental, o que nada altera a essência do patrimônio cultural. E atualmente vemos, né, uma obsessão, pelo novo, né, pelo original, né, o reformismo, né, desse modernismo, né, esse progressismo, né, essa revolução, né, atesta em geral uma subversão do fundo, né, do que vem a ser o ser humano, que se consuma, né, na insurreição contra a ordem natural das coisas. É a tradição, né, da ruptura sistemática conduzida por forças imanentes, né, imanentistas, iluminando, né, pela utopia do progresso indefinido, ficando descartado, né, qualquer transcendência para a vida humana. E através da tradição, né, de cada povo, forma um complexo cultural, né, uma herança cultural que o mantém essas pessoas unidas, né? Realidade, né, que vive, que é a tradição, por um capital, né, importante na estrutura das instituições políticas. É a tradição que define a identidade, né, de uma comunidade nacional, que, por exemplo, faz um brasileiro ser brasileiro, né, e não um chinês, né, um chinês, né, ser chinês e não inglês, e por aí vai. Com suas, né, tipicidades históricas, culturais. Essas características, né, básicas, e incomensuráveis, né, inconfundíveis, né, de cada povo, contendo valores perenes, né, importantes, que sejam levados em conta enquanto a elaboração de normas institucionais, né? Demonstra a história que, quando isso não ocorre, vem traumas e colapsos na vida, né, social política dos povos. É só observarmos como que está, né, nossa época. E chegamos assim mais um final, né? Espero que vocês fiquem bem, reflitam muito aí sobre, né, o que vem a ser que nós conversamos agora. E boa noite.